Oi gente, tudo bem? Para quem tá chegando agora, para quem tá vendo esse vídeo agora primeiro, eu tô contando a história, tô fazendo uma série para contar a história da minha vida com esclerose múltipla, tá? Em 3 capítulos. Esse é o 3º capítulo, é o último capítulo. Então eu sugiro que se você chegou aqui agora e está assistindo esse vídeo primeiro, para que você pause esse vídeo e volte, assista o capítulo 1, onde eu conto o pesadelo, e depois o capítulo 2, onde eu conto sobre o diagnóstico, quando eu recebi o diagnóstico, para depois assistir esse vídeo, para que você possa entender o que eu vou falar agora nesse último vídeo, que é o vídeo do alívio, né, e que fique claro, para que você perceba e entenda toda a minha trajetória e como que eu consegui chegar até onde eu cheguei hoje, que é o que eu vou contar nesse vídeo. Então, recapitulando rapidinho, no episódio 1, onde eu falei do pesadelo, que eu falei dos piores momentos da minha vida, quando eu não sabia ainda o que eu tinha, eu só tinha sintomas muito fortes, perda de visão, alteração visual, cansaço, formigamento nas pernas terríveis, mas eu ainda não sabia o que eu tinha. Dos exames que eu tive que fazer, da punção lombar que eu tive que realizar e que foi o pior de todos os pesadelos para mim até então, até hoje. E outros exames que eu tive que realizar para até ter o diagnóstico, até saber o que realmente eu tinha. E no segundo episódio eu contei um pouco sobre o diagnóstico, né? Quando eu recebi, quando os médicos bateram o martelo, que era esclerose múltipla, qual era o tratamento, que foi uma segunda parte dos meus pesadelos, né? Onde eu tinha que fazer a injeção e como que eu aplicava essa injeção, né? Na verdade eu falei, né, no vídeo anterior, no episódio 2, eu nunca apliquei uma injeção em mim, nunca consegui aplicar a injeção por conta também do meu trauma que eu tinha com agulhas, né? Então sempre quem aplicava a injeção em mim era o meu marido. E eu contando isso para vocês agora, eu vou me lembrando de mais alguns detalhes, né, que eu não tinha falado, que eu não tinha lembrado na hora em que eu estava gravando os vídeos anteriores e que eu vou, no decorrer deste agora, que é o fechamento de tudo e contar a minha grande conquista, eu vou lembrando e vou contando todos para vocês. Né? Então, voltando um pouquinho no episódio anterior, onde eu falava do tratamento, que era a injeção semanal e que eu nunca apliquei essa injeção, sempre na hora de aplicar a injeção, meu marido tinha que estar em casa, a gente tinha que estar junto para ele aplicar, porque eu não conseguia fazer. E quando a gente preparava todo o cenário para que eu pudesse aplicar essa injeção, depois de já ter tomado o antitérmico, a gente escolhia algum lugarzinho ali na minha perna, eu ia escolhendo, eu ia palpando com a unha para ver se eu encontrava um lugarzinho que não ficasse tão sensível na hora de fazer a injeção, e quando eu achava que eu tinha encontrado, ele posicionava a caneta, eu respirava fundo. Quando eu respirava fundo, ele ativava a caneta, e aí a agulha entrava. Às vezes eu acertava esse lugarzinho e não sentia nada. Às vezes ela entrava rasgando, como se estivesse tomando uma injeção muito forte de uma outra medicação, que eu também não posso falar o nome para não ser bloqueado o vídeo. Mas às vezes dava certo, às vezes não, e às vezes na hora de tirar saía bastante sangue, pegava uma veinha. Então era todo um ritual e era sempre uma novidade, a gente nunca sabia o que ia acontecer. E eu também nunca sabia o que ia vir depois, se ia vir as reações fortes, se ia vir reações fracas, ou às vezes não vinha reação nenhuma, né? Mas sempre tinha esta questão. Então,
esses dias, esses momentos de fazer a medicação, por mais que o meu marido tentasse às vezes me dizer que era o que era bom para mim, porque era o que ia fazer estacionar, que era o que ia fazer amenizar, né, o meu futuro, os sintomas, os novos sintomas, porque ela não tem a função de curar os sintomas que já existentes, né, as consequências, as sequelas que já estavam acontecendo. Então, por mais que ele me dissesse isso, eu já não queria mais, eu não queria mais aquilo. Depois de 4 anos eu não queria mais aquilo. Eu já me sentia com raiva, mas ao mesmo tempo eu tentava me sentir agradecida por ter disponível, né, uma medicação para isso, por ter disponível uma medicação que me ajudasse a de certa forma estacionar essa doença, já que ela já estava manifestada no meu corpo físico, né? Então, quando veio, né, a suspeita antes também, a gente mal dormia de noite. Quando eu peguei a primeira ressonância e que eu não fazia ideia, estava procurando ali o que era a questão da alteração visual dos olhos, que não tava, fiquei 3 dias ali sem enxergar. E quando eu levei no primeiro médico, achando que ia ser uma coisa simples, que ele pegou o papel e ficou em silêncio, e meio que demorou para me dizer o que estava ali, qual era a suspeita que estava ali. Quando ele me falou o que era a suspeita, quando finalmente ele me falou, eu conhecia muito pouco, né? Porque quando se falava em esclerose múltipla, a gente brincava que era doença de velho, doença de idoso, de gente que esquecia das coisas, né? Que era um problema de memória, mas na verdade não tinha nada a ver com isso. Então quando ele começou a me explicar mais ou menos o que podia ser, ali eu estava sozinha nesse dia, porque a gente achou que não ia ser nada nem perto disso. Ali já foi um baque muito grande para mim, e foi dali que começou daí toda a trajetória, a caminhada aí que eu contei para vocês nos outros vídeos. E no vídeo onde eu falei, né, do tratamento, que o tratamento seria invasivo, na verdade ele é injetável, né, não é invasivo, ele é injetável. Então, porque são injeções, né, então todo o tratamento do início ali, essas injeções semanais, elas são injetáveis. Então toda semana, né, uma vez por semana, tinha que escolher esse dia aí para aplicar essa injeção. E aí era essa sensação, essa situação, né, que eu acabei também de falar para vocês agora, de como é que funcionava. Mas daí, nesse episódio, mais especificamente, eu quero falar do meu alívio, né, da conquista que eu tive há pouco tempo, né, semana retrasada, no dia 29 de junho, né, que eu tive essa notícia maravilhosa, e aí já comecei a correr atrás para poder me proporcionar esse alívio, então, que eu vou falar para vocês mais pra frente. Mas para eu chegar nessa sensação e nessa situação, né, que eu me encontro hoje, eu tive que buscar dentro de mim muitas coisas que me fizeram entender, que me trouxeram respostas do porquê que eu tinha causado essa esclerose múltipla em mim, da onde que isso vinha, já que isso não era genético. E conforme eu comecei essa caminhada, isso faz praticamente uns 2 anos que eu fui mais profundo. Eu fiquei tomando a injeção por 4 anos, essa situação já começou fazem 6 anos, 2 anos eu fiquei só na investigação, 4 anos tomando a injeção, né, até os dias de hoje. Então, há uns 2 anos atrás foi quando eu resolvi
caí de cabeça, né, nessa busca interna do que poderia estar acontecendo comigo, de onde é que eu tirei isso, o que estava envolvido emocionalmente, o que estava envolvido relacionado aos meus padrões de comportamento, de sentimento, e que fizeram isso se manifestar na minha vida. E quanto mais eu buscava coisas dentro de mim, através de terapias, através de ferramentas, né, que eu fui me formando para poder aplicar em mim, e que daí, conforme as coisas foram dando certas, eu resolvi que era isso que eu ia fazer da minha vida, ajudar as pessoas também. Mas muitas das técnicas e das ferramentas que eu fiz, eu acabei que eu escolhi por fazer a formação, eu escolhi por fazer por estudar para me formar, para me tornar terapeuta, para me tornar hipnoterapeuta, para me tornar terapeuta holística, né? Para eu poder aplicar em mim e fazer essa busca interna das coisas que estavam acontecendo. E fui estudar sobre metafísica, né, metafísica da saúde, onde explica a relação do campo emocional com o campo físico, com o corpo físico. Então, o que dentro das nossas ações, das nossas emoções, gera no corpo físico determinadas consequências. Fui determinar as doenças como doenças da alma, como doenças do espírito. E quando eu comecei a estudar sobre isso lá, e que eu encontrei a esclerose múltipla lá, eu comecei a ler sobre a esclerose múltipla e eu percebi que tudo o que eu estava lendo ali eram os meus comportamentos, desde sempre. Só que a doença ela não vai se manifestar do dia para a noite. A doença vem depois de anos que a gente vem praticando as mesmas ações, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, né? Então não é do dia para a noite. Então quando eu comecei a ler sobre aquilo ali e comecei a ver, eu comecei a perceber que fazia muito sentido, que estava muito certo aquilo ali que eu estava lendo, porque era a maneira com que eu conduzia a minha vida, era a maneira com que eu conduzia os meus sentimentos. E aí eu pensei, já que foi eu que criei isso, de acordo com esses sentimentos, esses padrões, eu vou descriar. Eu tenho como descriar. Tá escrito aqui, eu tenho como descriar, então eu vou descriar. E eu apostei todas as minhas fichas nisso. E aí, conforme eu fui identificando esses padrões, essas crenças, essas coisas que eu tinha interpretado desde a minha infância, e que eu fui limpando tudo isso, que eu fui ressignificando tudo isso, muita coisa apareceu que a gente nem sonha, coisas que hoje a gente olha e é bobagem, às vezes um brinquedo, uma roupinha da cor que não era a cor que a gente queria, e a gente vai levando para a vida muita coisa. O meu trauma de agulha eu encontrei, ressignifiquei, foi lá no teste do pezinho que deu algum problema lá, eu já ressignifiquei isso. Depois disso, eu já fui fazer outros exames de sangue, vacinas e tudo mais, e já não dou mais a mesma importância, já vou tranquila, já faço sentada, não preciso mais fazer deitada, né? Então não tenho mais problema com a agulha agora. Então eu fui ressignificando tudo isso. E conforme eu ia encontrando todas essas situações e eu ia limpando, os sintomas que eu tinha, eles começavam a desaparecer, como num passe de mágica. E conforme os sintomas iam desaparecendo, por exemplo, a pressão nunca mais deu problema, nunca mais tive pressão alta ou pressão baixa. A visão, enxergo perfeitamente por todos os lados, a visão periférica que eu tinha perdido,
Já enxergo perfeitamente para todos os lados, para cima, para baixo. Formigamento nas pernas, não sinto nada, faço exercício físico regularmente agora. Consegui eliminar 24 quilos, que era coisa que para mim era impossível por conta da minha condição física. Então, com tudo isso, os 5 medicamentos que eu tomava extras para conseguir me manter, eles não fazem mais sentido, né? Então, há algum tempo já, há mais de um ano, eu já não precisava mais tomar nenhum desses 5 medicamentos que eram extras, porque os sintomas desapareceram, as consequências desapareceram. Eu já venho vindo tendo uma vida normal há mais de um ano. E eu tinha a certeza dentro de mim que em algum momento alguma coisa ia acontecer e que ia melhorar ainda mais. Que se não fosse a cura 100%, porque afinal de contas é uma doença incurável, mas que se não fosse a cura 100%, eu tinha fé e eu já agradecia por isso. Que ia acontecer alguma coisa que tornasse isso mais leve para mim, então. Porque afinal de contas eu não tinha mais nenhum sintoma, eu já não precisava tomar mais nenhum remédio extra. E a medicação semanal, ela já me fazia mais mal do que bem. Porque as reações que ela causavam era o único dia da semana que eu estava mal. Que eu me lembrava que eu tinha esclerose múltipla, que eu estava com esclerose múltipla. Os outros dias eu vivia maravilhosamente bem. Eu não sentia mais nada. E isso também foi uma coisa que eu aprendi a dizer. Eu não tenho esclerose múltipla. Eu estou com esclerose múltipla. E pensando dessa forma, eu percebi que cada vez mais eu solto ela. E por mais que ela não esteja curada, que quando eu faça exames, que quando eu faço ressonância, que agora é uma vez por ano e às vezes mais, não tem mais aquela necessidade de ficar fazendo sempre. Por mais que ainda apareça as lesões ali, elas não estão mais ativas. Hoje eu já olho para elas como um alerta de que elas ainda estão ali. Mas quanto mais eu me permitir olhar para mim, ressignificar os meus sentimentos, a minha vida, as minhas interpretações, mais quietinhas elas vão ficar. Agora, se eu sair do meu caminho de novo, elas se ativam. Então hoje eu já olho para elas com esse olhar de que é um empurrão para eu seguir na caminhada que eu tô tendo e que está cada vez dando mais certo. Então hoje eu tô com 0 sintomas, 0 consequências e 0 sequelas. E como eu falei para vocês no episódio anterior, a medicação que eu tomo das injeções, ela não tem a função de curar nenhuma consequência, nenhuma sequela. Ela só tem a função de não deixar novas acontecerem e de não deixar novas lesões aparecerem no cérebro. Então, inexplicavelmente, digamos assim, para a visão terrestre, para a visão física, materialista, eu curei todos os meus sintomas, eu curei todas as minhas sequelas. E claro que tem explicação no campo espiritual, no campo emocional, no campo energético. Existe uma explicação lógica e clara para a mecânica quântica.
né? Existe explicação sim, não existe explicação aqui, para o campo físico. Não tenho mais dor de cabeça também, enxaquecas, nunca mais tive episódios nenhum. Então eu consegui me curar de todos esses sintomas trabalhando o meu lado emocional, o meu lado espiritual, o meu campo energético, as minhas crenças, os meus pensamentos e os meus sentimentos. O que era, por exemplo, a questão das visões, das alterações visuais? A alteração visual, para quem tem esclerose múltipla, que é muito comum, é um padrão de comportamento onde a pessoa não está feliz com a realidade que tem, ela sonha com uma outra realidade, ela quer viver essa outra realidade, então ela tem episódios de alteração visual para ela não enxergar a realidade. É como se fosse uma maneira de eu parar de enxergar o que estava acontecendo comigo naqueles momentos. Não quero mais ver isso, não quero mais enxergar isso, eu não aguento mais essa realidade. Então a alteração visual era isso. E de fato, eu não gostava do que eu fazia, eu não gostava da vida que eu estava levando, eu não gostava do meu corpo, eu não gostava de praticamente nada na minha realidade, das coisas, da forma como as coisas estavam sendo, como eu estava conduzindo as coisas. Mas eu botava a responsabilidade nos outros, como se fosse isso que tinha pra mim, como se fosse o outro que tinha que me dar uma oportunidade melhor, que não era responsabilidade minha buscar a oportunidade. Então eu interpretava desta forma, e a alteração visual significava isso. Então tinha tudo a ver com a minha realidade, sim. O fato de eu me sentir muito cansada, e principalmente à noite para me deitar cedo, para quem tem esclerose múltipla, são pessoas que querem apagar, que querem dormir, que querem acabar com o dia para poder ir para essa outra realidade que elas sonham. Então esse cansaço ele é natural que ele venha mais à noite, a vontade de dormir cedo, porque daí dormindo eu acabava de fato com aquele dia, eu acabava de fato com aquela sensação, com aquela realidade, e eu podia sonhar com a realidade que eu queria para mim, porque dormindo eu sonhava. E às vezes eu tinha sonhos maravilhosos. Então dormir me fazia ir para essa outra realidade. E quando eu li isso, tinha tudo a ver com a forma de como eu estava sentindo, conduzindo. A questão do formigamento nas pernas, dificuldade de caminhar, de trilhar a minha história, a minha vida, o meu caminho, né? Dificuldade de fato de sentir esse peso ao caminhar, né? De traçar o meu caminho e de não me permitir sentir. Esclerose múltipla como doença da alma, eles falam que é quem tem o coração de pedra. E de fato eu tinha. Porque eu não me permitia me entregar a nada e não me permitia assumir que o que eu vivia não era o que eu queria. Eu sabia que o que eu vivia não estava legal, não era o que eu queria, mas eu não me permitia viver aquilo que eu imaginava que ia ser bom para mim. Eu não me permitia sentir essa vontade, esse desejo de ter aquela profissão dos meus sonhos, de fato entregar, me render a dizer um eu te amo para minha família, a falar para o meu marido a importância que ele tem para mim, porque eu poderia sofrer. Então eu não me permitia nada disso. E de fato as pessoas me achavam fria, me achavam estressada demais, me chamavam de Maria Pimenta, porque qualquer coisa eu já brigava, já me estressava e já saía fora. Então essa era a minha vida de fato, tudo que estava escrito ali estava certo. Então agindo dessa forma por anos, anos e anos, eu acabei materializando uma doença. E no meu caso foi a esclerose múltipla.
Então, quando eu olhei para trás e eu vi tudo isso, eu enxerguei tudo isso, eu estudei sobre tudo isso e eu me rendi, como eu falei para vocês no episódio anterior, me rendi, me despi de todas as minhas crenças e de todas as minhas amarras, de todo o meu orgulho, de todo o meu ego. Eu consegui identificar as causas de tudo isso, as causas raízes, aonde eu comecei a me comportar desta forma, a ressignificar tudo isso, para mudar tudo isso. E quanto mais eu olhava para isso, quanto mais eu mudava, mais coisas boas começavam a acontecer na minha vida. E mais certeza eu tinha que isso um dia ia acabar. De alguma forma, ia aliviar o meu caminho, que eu ia ter uma notícia, que eu ia ter... que um dia eu ia fazer um exame, eu ia levar para a médica e ela ia me dar uma notícia maravilhosa. E eu já agradecia por isso, porque eu sabia já que isso ia acontecer. Então, o meu grande alívio e a minha maior conquista nesses últimos anos, e em relação à esclerose múltipla, aconteceu no dia 26 de junho de 2021, onde numa consulta, onde eu fui levar os exames para a médica, consulta anual, revisão anual, porque agora é só uma vez por ano que eu preciso fazer. A ressonância estava normal, sem nenhuma evolução, as lesões estavam lá, paradinhas, desativadas, quietinhas. Coisas que tinham aparecido, outras situações que já tinham aparecido em exames anteriores não apareceram mais nessa. E aí, conversando com ela sobre isso, sobre a possibilidade de eu parar o tratamento ou de alguma coisa nova acontecer, porque eu já me fazia muito mais mal do que bem. Era o único dia agora que eu me lembrava que eu tinha esclerose e que eu me sentia mal. Era o dia que eu tinha que fazer as injeções, fora isso eu já estava bem. Ela me deu a feliz notícia que tinha já um tratamento disponível, que já tinham feito estudos, testes e tudo mais, e que já tinha sido aprovado, já estava sendo usado por outros pacientes e que estavam tendo sucesso, e que era uma medicação à base de comprimidos. Então, por mais que fosse comprimidos diários, eles não iam me causar nada de reação. Não tinha mais a questão da injeção, não tinha mais a questão de ter que ter luz e geladeira, porque as injeções tinham que ficar na geladeira, quando faltava luz era um problema, quando tinha que viajar era um problema, ter que levar em bolsa térmica e coisa. Essa medicação nova não teria nada disso. A única questão dessa medicação nova é que era um comprimido que eu ia ter que tomar todo dia. Quando ela falou isso, eu disse, meu Deus do céu, mas amanhã eu quero tomar essa medicação já. Eu não me importo de ser uma medicação todo dia. A gente não toma água todo dia, a gente não toma banho todo dia, a gente não escova os dentes todo dia, a gente não come todo dia, não toma café da manhã todo dia. Não tem problema nenhum. Vai ser algo que eu vou fazer sem precisar me preocupar com dor, com reação, com alguém para aplicar, com geladeira, com febre, com dor no corpo, nada disso. Não podia ser verdade quando ela me falava. Então, essa foi a minha grande conquista. Isso foi no dia 29 de junho. Ontem, depois disso, já fiz todos os exames que precisava, já encaminhei e já foi liberado. Levou uma semana para ser liberado depois que eu encaminhei. E ontem eu já tomei, ontem no dia 6 de julho, eu tô gravando esse vídeo hoje no dia 7 de julho,
Ontem, no dia 6 de julho, eu já tomei o primeiro comprimido. Não senti absolutamente nada. Hoje eu já tomei o segundo comprimido. Não senti absolutamente nada. Então, pra mim, isso é uma forma de cura, além das curas que eu tive de todos os sintomas. Não tenho mais nenhum sintoma e não tenho mais que fazer esse tratamento pesado, doloroso. E daqui pra frente se inicia então um novo capítulo. Quando eu só lembrava da esclerose múltipla nas terças-feiras, por conta da injeção, porque era pesada, hoje eu não preciso mais me preocupar com isso. Porque pra mim é como se eu estivesse tomando uma vitamina no meu café da manhã. Porque eu não sinto nada pra tomar ela. E é um comprimido bem pequenininho, bem petititinho assim, gente. Eu até perdi ele dentro da boca quando eu fui tomar. Eu nem acredito. Não me causa nada. Então isso pra mim só me prova cada vez mais que a gente atrai pra nossa vida a nossa realidade. Quanto mais eu tinha medo, raiva, birra de agulha, mais coisas com agulhas vieram pra minha vida. Quanto mais eu me bloqueei de sentir o que eu realmente queria, quais eram as minhas verdadeiras paixões, as minhas verdadeiras vontades, o que eu queria ver, mais problemas de visão, mais problemas de caminhar, mais problemas de cansaço, de entrega, de não ter fôlego, de engordar, mais disso eu atraía para minha vida. E quando eu fui olhando para cada um deles, soltando cada um deles, hoje eu levo uma vida totalmente normal. E hoje então, com essa nova medicação, é de fato a vida que eu sempre sonhei de 2 anos pra cá. Eu quis trazer pra vocês o quanto enquanto a gente mesmo atrai pra nossa vida as coisas, o quanto a gente mesmo manifesta no nosso corpo físico as doenças, a realidade e tudo mais, e como a gente mesmo é capaz de descriar tudo isso. Então assim, a hora que eu recebi a notícia que tinha sido liberada a medicação, eu tava levantando do sofá pra ir tirar a medicação da geladeira. E quando eu fui levantar do sofá pra tirar a medicação da geladeira, eu pensei, deixa eu dar uma olhadinha como é que tá o meu processo. Quando eu olhei ali que meu processo estava deferido, eu dei um grito, saí correndo, abracei o meu marido e comecei a chorar. Porque eu não acreditava que esse pesadelo tinha acabado. Que depois de 4 anos eu não ia mais precisar passar por aquele momento. E eu tava indo na geladeira tirar a injeção para tomar. Tava indo tomar o antitérmico, tava indo me preparar para passar aquela noite. E na mesma hora eu vi que eu não ia mais precisar, que eu tava livre daquilo. Aí vocês podem estar pensando assim, ah, mas então não curou. Não. Ainda não. Mas pra mim isso já foi uma cura. Pra mim isso já foi a melhor coisa que poderia ter acontecido pra mim da minha vida com esclerose múltipla. Foi essa troca de medicação em função dos 0 sintomas. Então, por mais que eu tente falar aqui pra vocês agora
eu não vou conseguir descrever o alívio que eu sinto por ter trocado por uma medicação que não vai me fazer sentir nada, que é só engolir como se eu tivesse engolido comendo meu pedaço de bolacha. Eu não vou conseguir explicar o alívio que é. Mas a mensagem que eu quero deixar é que quando eu soltei, quando eu quis olhar para tudo isso, quando eu fui identificando tudo isso, as coisas foram se resolvendo, as coisas foram melhorando, os sintomas foram desaparecendo. A luz no fim do túnel que eu achei que não existia mais apareceu. Se eu tiver que ficar tomando esse comprimidinho agora pro resto da minha vida, agora ok, agora o resto da minha vida tomar esse comprimido já não me abala mais como me abalava o resto da vida tomando injeção. E depende só de mim melhorar cada vez mais para que novos sintomas não apareçam, para que essa medicação se adeque ao meu corpo, ao meu organismo. Depende só de mim. E eu já sei o caminho agora. Então, o que eu quero finalizar para vocês nesse episódio de hoje é que não deixem, gente, não deixem ninguém dizer para vocês, decretar alguma coisa na vida de vocês e vocês acreditarem nisso de forma a se cegarem e não enxergar mais o que pode acontecer para melhorar, o que tem de aprendizado nisso. Então não deixem ninguém fazer vocês acreditar que não tem solução, seja lá qual for o problema. Não deixem. E não deixem vocês acreditar. Não deixem a mente de vocês acreditar que não existe uma solução para o problema que vocês estão vivendo hoje. Porque não existe problema, existe um fato. Como a gente vai olhar para isso é que a gente cria um problema. Então não deixem ninguém, e nem a mente de vocês, acreditar que não tenha nada que possa melhorar a vida de vocês. Muito obrigada a todos.